Ao fundo aqui nós temos o nosso ministério infantil, onde você pode levar o seu filho ali, sua filha, né? E eles vão ter um momento deles, uma palavra para eles, né? Vai ser um tempo abençoado também. Também você que nos visita, o fraldário fica ao lado esquerdo, meu lado esquerdo aqui, né? Você pode, né, levar o seu filho, sua filha, a criança ali de colo, né? Também tem todos a privacidade para você trocá-lo ali, amém? Irmãos, ontem nós tivemos aqui sexta e sábado, né? Acho que está bem alto o retorno aqui, acho que está ecoando minha voz aqui. Nós tivemos aqui, né, o retiro das mulheres. Quem estava aqui? Quem foi? Eu quero conhecer as mulheres que participaram. Faz assim com a mão. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, né? Foi um tempo maravilhoso, né? Eu recebi alguns feedback e nós não vamos ficar para trás, né, irmãos? Os homens, cadê os homens que vão participar? Ih, tá devagar, hein? Nós não vamos ficar para trás, né, homens? Tá devagar, mas eu vou chamar o baterista aqui que ele já faz um barulho. Mas na próxima sexta-feira nós teremos aqui o retiro e integração dos homens, né? E você que não teve nem fizeram festa, né? Tá bom, os homens estão meio contrariados aí. Mas próxima sexta-feira teremos aqui o retiro dos homens. Você pode participar, né? Você pode fazer sua inscrição lá ao fundo, no balcão de informações, né? A inscrição, o valor para quem quer participar, né, é de R$120, né? E para quem quer trabalhar, servir, né, no caso, é de R$80, né? Será um tempo abençoado, né? Nós não vamos ficar para trás das mulheres, né? Então, tenho certeza, tem que ficar não, nós vamos superar vocês. Difícil, mas nós vamos superar. Então, irmãos, sexta-feira, amém? A partir das 7h30, 7 horas. 7 horas o check-in, 7h30 a gente tem já o nosso tempo aqui. Vai ser um tempo maravilhoso, amém? Irmãos, na próxima quinta-feira nós também teremos o nosso Alcance Mais, né, o nosso culto da semana, né, um tempo maravilhoso, às 20 horas, né, você não pode perder, amém? Então vamos lá. Nós iniciamos esse mês com uma temática, é a primeira vez que a gente está trabalhando com temática, né, e essa temática desse mês é Encontros com Jesus. Nós vamos falar de alguns encontros, né, que Jesus teve com algumas pessoas. E olha, irmãos, todas as pessoas que se encontraram com Jesus foram transformadas, ou pelo menos tiveram a oportunidade de ser transformadas. A pastora Sheila falando aqui, né, sobre, né, essa questão de prosperidade, de Jesus tocar na sua vida financeira, né? Eu creio que Jesus está nesse lugar. E onde Jesus está, né, você abrir a porta do seu coração, Ele vai entrar. E Ele não vai só mexer em algumas áreas, Ele vai mexer em todas as áreas, né? E Jesus, diz a palavra, Ele veio para nos dar vida e vida em abundância. Então nós precisamos se apropriar disso, irmãos, né? E hoje nós vamos falar um pouquinho, abra comigo lá então, o livro de Lucas, capítulo 19, nós vamos ler um texto bastante conhecido, Lucas 19, do 1 ao 10, né? Aqui é a história de Zaqueu, né? Do pequeno Zaqueu, né? E você com certeza já conhece, né? Já cantou muito aquela música lá, Zaqueu. Mas agora o Zaqueu vai falar com você. Vamos lá então. Lucas 19, a partir do versículo 1, diz assim: E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico, e procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. Correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu
e lhe disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em sua casa. E apressando-se, desceu e o recebeu com júbilo, ou com alegria, né? E vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se, Zaqueu disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado, ou 4 vezes mais, né? E disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Amém? Vamos orar mais um pouco. Pai querido, nós reconhecemos que o Senhor está aqui. Talvez os nossos olhos não possam ver com clareza, mas nós sentimos que o Senhor está aqui, nós cremos aos olhos da fé. A tua palavra diz que o Senhor estaria conosco todos os dias, e nós cremos nisso, Senhor. Por isso pedimos agora que o Senhor fale aos nossos corações, ministre, Pai, através da sua santa palavra nas nossas vidas, Deus. Pai, eu oro em nome de Jesus Cristo, que todas as vozes que tentam agora tirar nossa atenção, as preocupações do mundo, a ansiedade na nossa alma, que elas cessem agora, e que a única voz audível seja a doce e suave voz do Espírito Santo de Deus, que habita em nós. Oramos e declaramos isso para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Você crê, diga amém. Eu creio. O tema da mensagem hoje é evidências de um encontro com Jesus. Como eu disse, Jesus, todas as pessoas que tiveram um encontro verdadeiro com Jesus foram transformadas. Se você ler os evangelhos, você vai ver que Jesus, ele tocava na vida das pessoas, ele alinhava, ele curava, ele exortava, e cabe a mim e a você decidir o que fazer. Não há como esquecer, quando Jesus encontrou aquele homem rico, aquele jovem rico, e aquele jovem rico já cumpria a lei, aquele jovem rico já sabia da lei, mas ele foi embora triste, porque ele não queria largar tudo e seguir Jesus. Pensa comigo, irmão, um homem que teve tudo para andar com Jesus, foi chamado por Jesus, mas se negou por causa da sua riqueza. E é assim, irmãos, eu decido se eu quero ter um encontro com Jesus, se eu quero andar com Jesus, ou se eu quero continuar da minha vida. E aqui nós olhamos a vida de Zaqueu. Zaqueu era um publicano, para você que não sabe, publicano era um cobrador de impostos do Império Romano. O Império Romano havia dominado, metade do mundo, era um império em ascensão, era, ali aqueles que ditavam o mundo, naquela época. E eles dominavam os lugares e eles tinham, como princípio, de até dar uma certa liberdade para os povos que estavam, no seu domínio. Mas eles cobravam impostos pesados das pessoas. E eles colocavam pessoas para cobrar esses impostos. Então Zaqueu, ele era um judeu que servia, que cobrava impostos para Roma. Por isso ele era odiado pelos judeus, porque ele era visto como traidor. Os judeus não viam, com bons olhos os publicanos. E mais do que isso, Zaqueu ele não era somente um publicano. A Bíblia diz que ele era o chefe dos publicanos. Ele tinha certa autoridade, por estar, no meio romano, por estar ali, no meio dos publicanos, daqueles homens, Zaqueu tinha uma certa autoridade. E por isso ele era rico, Diz ali que os publicanos, eles não só cobravam impostos, mas eles cobravam impostos além do normal. Eles defraudavam o povo. Então pense, irmãos, o Zaqueu, ele era pior do que um político corrupto, nos tempos de hoje, aos nossos olhos. A Bíblia diz que Jesus, passando por aquele lugar, em Jericó, ele,
viu esse homem, e esse homem estava em cima de uma árvore. Zaqueu era de baixa estatura, era baixinho, irmão. E, ele subiu ali para encontrar com Jesus. Zaqueu teve um encontro com Jesus. Amém? E algumas verdades sobre esse encontro que nós precisamos, colocar nas nossas vidas. Todos nós, irmãos, todos nós precisamos de um encontro individual com Jesus. Todos nós. Irmãos, você que é pai, Quem é pai aqui, mãe, O seu filho precisa de um encontro individual com Jesus. Seus netos precisam de um encontro individual com Jesus. Todos nós precisamos, nas nossas vidas, de um encontro com Jesus. Eu não posso, ser alguém que teve um encontro com Jesus, isso não garante, que os meus filhos vão ter um encontro com ele. Eles precisam, ter isso individualmente. Deus não tem netos, irmãos, Deus tem filhos, Por isso, e isso cabe a nós também, orientar os nossos filhos com relação a isso. Deus, Jesus deseja ter um encontro individual com cada um de nós. Foi assim com Zaqueu. E quais as evidências que mostram a necessidade de termos um encontro com Jesus? Talvez você possa hoje, nesse lugar aqui, pensar, pastor, quais as evidências que eu preciso de um encontro com Jesus? Quais são os frutos que eu tenho, os frutos ruins, que eu tenho apresentado, que mostram que eu preciso de um encontro novamente com Jesus? Primeiro, quando apontamos com facilidade o pecado dos outros e não os nossos próprios pecados. Sabe, irmãos, aquelas pessoas que são muito boas, para apontar o dedo para os outros. Ah, mas essa pessoa é assim, olha lá o que aquela pessoa fez, Mas eu aprendo algo, irmão, quando eu aponto um dedo para alguém, eu tenho 4 dedos voltados para mim. Essa é a definição mais clara, irmãos, de que eu preciso de um encontro com Jesus. É quando eu, aponto os erros dos outros, mas não consigo olhar os meus próprios erros, os meus próprios pecados. Existem muitas pessoas que são assim, irmãos, que definem, o que é santidade para elas, mas não consegue, para os outros, na verdade, mas não consegue olhar para ela. E essa é a primeira evidência que mostra que eu necessito de um encontro com Jesus, porque Jesus não é isso, irmãos? Jesus, nós olhamos, você conhece essa história, quando levaram diante de Jesus uma prostituta, alguém que merecia pela lei ser apedrejada, porque a lei dizia isso. E as pessoas ali, os mestres da lei, estavam com a vontade, com sangue no olho para apedrejar aquela mulher. O que Jesus fez? Jesus, na sua imensa sabedoria, ele olhou para aqueles homens e ele falou, atire quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Isso trouxe no coração daqueles homens, irmãos, é uma necessidade que eu não posso julgar as pessoas sem antes olhar para mim, sem antes olhar que eu realmente preciso, irmão. E sabe, nós precisamos aprender isso, um encontro com Jesus. Quando eu sou muito bom em apontar os erros dos outros e não ver os meus próprios erros, necessita que eu me avalie, que eu preciso de um encontro com Jesus novamente. Segunda evidência que mostra a necessidade de termos um encontro com Jesus, quando existe uma área da nossa vida que está sendo dominada pelo pecado. Pessoas que, tem uma área que já não consegue mais dominar. Pessoas que estão enfadadas, entregadas, lançadas ao pecado, irmãos. Isso mostra claramente que nós precisamos, novamente, de um encontro com Jesus. Amém, irmãos? Quando já não ouvimos mais a voz de Deus. Irmãos, quantas vezes você tem orado nessa semana? Quantas vezes você tem falado? Quantas vezes você tem lido? Às vezes a gente espera que Jesus claramente falar aos nossos ouvidos. Mas deixa eu falar algo para você, irmãos.
A palavra de Deus, Deus fala através da sua palavra. E sabe, as coisas que vêm no nosso coração quando o Espírito Santo fala, né, é quando a gente está em conexão com Ele. É quando a gente está buscando, orando, né? Aqui nós tivemos um tempo de preparação, o retiro das mulheres, em jejum, né? A igreja aqui, né, os líderes aqui jejuaram, estão jejuando, vão voltar a jejuar. E, irmãos, isso nos deixa mais sensíveis a escutar a voz de Deus, a voz do Senhor, falando aos nossos corações. Mas a minha pergunta é, quanto tempo faz, né, que você já não ouve, discerne a voz do Espírito Santo? Quanto tempo? Porque isso é um sinal de que você realmente precisa de um encontro com Jesus novamente. Você precisa voltar ao Senhor. Se eu não tenho mais a vontade, se eu não tenho mais, se eu não escuto mais, se eu não consigo mais ter aquele prazer, eu preciso avaliar minha vida. Eu preciso, né, parar, fazer um check-up para ver se realmente eu não perdi Jesus de vista. Que Deus é um Deus que fala. Se há algo, irmãos, que eu trouxe para a minha vida, é que Deus fala o tempo todo. Eu creio nisso. Deus fala o tempo todo. Né? Deus fala através da palavra, fala através, né, do meu espírito, fala através de outros irmãos, né? Deus fala, irmãos. E eu não preciso, né, de uma visão, eu não preciso, né, que os céus se abram. Eu creio nisso. Deus fala através de irmãos. Deus fala através de pessoas, do louvor. Deus fala através das pequenas coisas, irmãos. E sabe, para mim escutar a voz de Deus, eu tenho que estar com meus ouvidos espirituais, né, atentos, abertos, sensíveis. E a minha pergunta é, você tem ouvido a voz de Deus? Porque se você não tem mais ouvido a voz do Senhor, né, é uma forte evidência do que você perdeu Jesus de vista. E, né, glória a Deus por isso, hoje você pode se encontrar com Ele. Amém? Essas, né, são evidências. Nós precisamos, né, colocar nas nossas vidas. E olhando para a vida de Zaqueu, né, falando sobre Zaqueu agora, as evidências do encontro com Jesus na vida de Zaqueu. Primeira característica, humildade. Como eu disse, Zaqueu era o chefe dos publicanos. Tinha certa influência, tinha certo respeito. Por mais, né, que o povo odiasse, que o povo, né, que os seus compatriotas, que os seus, né, conterrâneos não admirassem, mas eles tinham uma certa autoridade. Por servir a Roma, por ser um publicano. Mas aqui nós vemos que Zaqueu subiu numa árvore para ver Jesus. Primeira coisa, humildade. Ele podia, né, por seu privilégio, ele podia ir empurrando o povo, tirando o povo, né? Não, eu quero ver Jesus, eu tenho autoridade, eu posso ver Jesus. Mas ele se humilhou e resolveu subir numa árvore para ver Jesus. Quantos de nós, irmãos, né, precisamos se humilhar? Quantos de nós precisamos, né, se render diante do Senhor? Quantos de nós precisamos dobrar a nossa cerviz, né? Porque a palavra de Deus diz que existem pessoas de dura cerviz que não se dobram. Quando nós vamos para o texto, né, em Mateus 5,3, as bem-aventuranças, né, o Senhor fala assim, bem-aventurados pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. O que significa, pastores, pobres de espírito? Eu preciso ser pobre? Né? Não, não é isso, irmão. Pobres de espírito são aquelas pessoas que reconhecem a sua pobreza espiritual, que reconhecem, né, que não são dignas, porque nós não temos, né, dignidade nenhuma, né, de ter a nossa salvação se não fosse através de Jesus, nosso Senhor. E essa é a grande questão, porque a Bíblia diz que aqueles que são bem-aventurados, são pobres de espírito, são bem-aventurados, são felizes. E Deus fala porque deles é o reino dos céus. Sabe, irmãos, aprenda com uma coisa com o nosso Senhor Jesus. Se humilhe. Dobre, né, a sua cerviz,
Não seja alguém de dura cerviz, que não se dobra, que não reconheça. Zaqueu fez isso. Zaqueu foi humilde. E outra característica, ele reconheceu os seus erros. Né? Se você olhar no versículo 8, né? Zaqueu, quando encontrou com Jesus, ele se levantou e disse: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Ele reconheceu os seus erros. Quantos de nós, irmãos, não, né, aproveitamos, não desfrutamos das bênçãos de Deus, porque não reconhecemos nossos erros, porque não se humilhamos. Eu digo não a forma pejorativa da humilhação, irmãos, mas é realmente reconhecer que você errou, né? Seja no seu casamento, seja no seu convívio, seja, né, na igreja, seja com pessoas. Nós deixamos de desfrutar as coisas de Deus, porque nós não reconhecemos. Orgulho. Pessoas, né, orgulhosas. Essa semana nós estávamos no núcleo de pastores. O pastor falou uma frase assim que, né, sobre perdão, né, pedir perdão. E ele falou assim: não, a pessoa vai pedir perdão, né? E ela já chega para a pessoa e fala assim: se em alguma coisa eu te feri, ou se eu te fiz algum mal. Já viu pessoas assim, né? Olha para o esposo, para a esposa, né? Fala assim: você já deve ter feito isso, né? Pessoas orgulhosas. E se alguma coisa eu feri você, tipo, já com orgulho no coração, na própria, né? Vai pedir perdão já orgulhoso. Pessoas assim, irmãos, que não se dobram, não reconhecem seus erros. Deus não trabalha com pessoas perfeitas, porque elas não existem. Deus trabalha com pessoas humildes. Humildes, irmão. Não existe pessoas perfeitas. Não existe. Mas Deus trabalha com pessoas humildes, que reconhecem seus erros, né? Que reconhecem que falharam. Eu errei, Senhor. Eu me lanço diante de Ti. Por que Davi era um homem que foi perdoado por Deus? Nós falamos semana passada sobre Davi, né? Do erro grotesco, né, que ele fez, que talvez eu e você não faríamos, né? Glória a Deus, não faríamos, né, irmãos? Mas, por que Davi é considerado o homem segundo o coração de Deus? Por quê? Humildade, arrependimento. E se arrepende, eu falhei, eu errei, eu me arrependo. Sabe, se nós queremos desfrutar das bênçãos do Senhor, nós queremos desfrutar do Senhor, nós precisamos ser como aqui a bem-aventurança. Pobres de espírito, humildes. Aqueles que reconhecem a sua pobreza espiritual e deixando de lado toda a sua autodependência, procuram a graça de Deus. Você tem, né, dado esses frutos? 1 Pedro 5,5 diz que Deus se opõe aos orgulhosos. Sabe uma coisa que, né, Deus se opõe? Às pessoas orgulhosas. Mas diz que Ele concede graça aos humildes. Graça aos humildes. Zaqueu, né, foi alguém que expressou humildade. Pensa comigo, irmãos, você está num lugar onde as pessoas não gostam de você. É uma vida difícil, né? É uma vida que, né, tinha o que queria por causa da sua riqueza. Era uma vida difícil, porque os conterrâneos, patriotas, né, patriotas ali, não gostavam dele. Mas ele demonstrou humildade, né, em estar com Jesus, em buscar Jesus. Subiu numa árvore e ali Jesus o viu. Amém? Aprendo com Jesus que quanto maior o cargo eclesiástico, mais da humildade de Cristo precisa estar em evidência. Quanto mais eu busco de Deus, né, quanto mais eu estou, né, próximo de Deus, mais
né, mais a minha humildade precisa estar em evidência. Que ele cresça e eu diminua. Essa é a lógica do reino. Amém? Billy Graham fala uma frase: Deus mede as pessoas por pequenos atos de humildade e não pela magnitude de suas realizações ou pelo tamanho de suas habilidades. Deus não nos mede pela nossa habilidade, irmãos. Deus não nos mede, né, pelas grandezas que eu fiz, que eu faço. Não. Deus nos mede pela nossa pequena humildade. É isso que mexe o coração de Deus. Porque a Bíblia diz, nós lemos agora, 1 Pedro, Deus concede graça aos humildes, mas ele se opõe, né? Ele resiste aos soberbos, às pessoas orgulhosas. E o orgulho é algo tão terrível, irmãos, né? Você sabe bem, Satanás, no coração dele, né, criou o orgulho, quis estar acima de Deus. Por isso nós vemos que esse é um fruto maligno. A segunda evidência de um encontro com Jesus é uma conversão genuína, né? Perceba comigo, Zaqueu se converteu instantaneamente ali. Uma obediência imediata, né? Jesus falou para ele: desce depressa. Ele não ficou fazendo corpo mole, né? Ele não ficou, né, dando desculpa, eu não vou agora, tá bom aqui em cima. Não, ele desceu depressa, irmãos, sabe? Respondeu com convicção no coração o chamado do mestre. Essa é uma característica, irmãos. Essa é uma evidência de alguém que teve um encontro genuíno com Jesus, né? Respondeu, né, imediatamente. Jesus falou: desce, Zaqueu. Ele desceu com pressa. Sabe, uma das coisas que eu tenho visto, né, quando me converti, foi entrega, né, eu me converti na Alcance de Pinhais ali, e assim, ninguém precisou falar para mim que eu deveria parar de fazer as coisas. Pastor Valdomiro, pastor Achille, não precisaram cobrar, você tem que parar de fazer isso, tem que parar de beber, tem que parar de, né? Não. Eu entendi. Eu não fiquei dando desculpa. Não, isso aqui eu faço outro dia. Não, isso aqui, né, eu deixo outra hora. Não. Eu entendi, irmãos. Não, realmente. Porque a Bíblia fala, né, o livro de Apocalipse 3,15, né, sobre uma igreja que não era nem quente nem fria. Era morna. E sabe, irmão, se há uma coisa que, né, Deus foi pesado com uma igreja, né, o Senhor Jesus, foi que ele falou para essa igreja que ele o vomitaria. Porque aquela igreja não era nem quente nem fria. Era morna. Né, pessoas que ficam naquele, né, como é que é, o crente Raimundo, né? Pé na igreja e outro no mundo. Já viu esse? Né, pessoas, não, eu fico dando desculpinha. Sabe, irmãos, se é uma coisa, uma qualidade que eu e você precisamos ter, é assim, sermos firmes na nossa decisão. Sabe, eu me converti, eu nunca olhei para trás. Ai, que saudade do meu mundo. Não, pelo contrário, irmãos, eu olho para frente e falo, glória a Deus, né? Glória a Deus, porque eu sei onde estaria. Eu sei que é onde o lamaçal do pecado que eu estaria enfiado. Não sou perfeito, nós precisamos buscar, né, a santidade, a aperfeiçoar, mas assim, eu olho para frente, irmãos, e vejo que eu preciso melhorar, mas eu olho para trás, eu falo, glória a Deus, da onde eu saí. E essa tem que ser a nossa mentalidade. Não posso, né, querer viver uma vida com o Senhor e uma vida no mundo. Seja real no seu chamado, seja convicto. Amém? Zaqueu desceu com pressa. Zaqueu respondeu o chamado de Deus. Você tem respondido o chamado de Deus para a sua vida? Você tem respondido, né? Correspondido aquilo que Deus tem colocado no seu coração? Talvez Deus esteja chamando você há algum tempo já, para uma determinada área. Filho, eu quero que você seja isso. Eu quero que você faça isso, né? Eu quero te usar nisso.
E nós, né, ficamos dando desculpa para Deus. Ah, não dá, o tempo, né? Não tenho tempo. Ah, não dá, agora não dá, eu tenho filho. Ah, agora não dá, eu tenho faculdade, eu tenho isso, tenho aquilo. Dando desculpas ao Senhor. Né? E o Senhor conhece o nosso coração, irmão. Você pode dar desculpa para os teus pais, você pode dar desculpa para o teu marido, para a tua esposa, né? Para os teus filhos. Deus conhece o nosso coração. Pensa comigo. O Senhor está te chamando. E nós estamos dando desculpa. Nós olhamos aqui para a vida desse homem, Zaqueu, né? Uma conversão genuína não olha só para o futuro, olha também para os erros do passado. Ali comigo, né, versículo 8, ele diz assim: entre mentes Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres metade dos meus bens, e se alguma coisa eu tenho defraudado, alguém restitui 4 vezes mais. Sabe, irmãos, uma das coisas que nós precisamos aprender, né, é que os erros que nós cometemos no passado, muitas vezes a gente, né, passa batido e vamos embora. Mas nós precisamos olhar para o passado e consertar alguns erros do passado. Pessoas que não prosperam, né, porque não ajustaram os erros do passado. Assim, irmãos, não é desenterrar, né, coisas ruins, mas assim, são coisas que precisam ser ajustadas. Pastor Marciano, né, falando um testemunho dele, ele uma certa vez buscando a Deus e tal, ele disse que estava buscando a Deus e o Senhor pedindo para Deus ajudá-lo, né, e ele colocou um som no louvor, um louvor no som, e Deus, como eu vou te ajudar se esse som que você comprou aí, você defraudou alguém? Você não pagou, você não acertou. E às vezes, irmãos, nós vamos para Jesus, né? E Deus limpa os nossos pecados, Deus limpa tal. Mas nós não passamos batido, irmãos. Pessoas que defraudamos, mentiras que contamos, né? Pessoas que nós caluniamos. E sabe, existem coisas nas nossas vidas, irmãos, que nós precisamos pagar o preço. Se de alguém eu menti, se alguém eu defraudei, se alguém, né, eu falei mal, eu preciso ajustar minha vida com essa pessoa. Não é desenterrar o passado, irmãos, é ajustar o meu futuro. Ah, eu vou pedir perdão para Deus, né? Certa vez eu escutei o pastor André Sussi falando assim, alguém perguntou para ele, não, eu cometi adultério com a minha esposa, mas eu pedi perdão para Deus. E ele respondeu, mas quem casou com você, foi Deus ou foi tua esposa? Sabe, pessoas assim, né, que vivem nisso, mas, não, Deus me perdoou. Mas assim, e a sua vida com o próximo, com o irmão do lado? As mentiras que foram contadas. Nós precisamos aprender, irmãos, com Zaqueu, né? Se nós olharmos o texto bíblico, a lei de Moisés, Levítico 6, 1 e 5, ou número 5, do 5 ao 7, né? Não era necessário, né, que Zaqueu restituísse 4 vezes mais. Porque o texto diz aqui que a restituição de 4 ou 5 vezes mais só era caso se fosse algo furtado, bois, carneiros, né, ou tivessem sido mortos ou vendidos pelos ladrões. Mas Zaqueu resolveu, não, eu vou restituir, eu vou pagar o preço, aquelas pessoas que eu defraudei, né? Eu vou restituir minha vida, porque assim, uma evidência de um encontro genuíno com Jesus é olhar para o futuro, mas também, por amor ao meu próximo, é ajustar o meu passado. Foi o que Zaqueu fez. E nós estamos, né, cientes de algumas atitudes que nós precisamos ter. Essa atitude de Zaqueu é uma resposta à graça de Deus. É uma resposta ao convite de Jesus. Não é simplesmente, né, Jesus falando a Zaqueu, você precisa fazer isso, mas é Zaqueu entendendo que pela graça ele foi salvo, né? Então ele dá uma resposta ao Senhor. Ele dá uma resposta ao convite de Jesus. É isso que nós precisamos aprender, irmãos. Amém? Estão comigo?
Por isso, irmãos, deixa eu falar algo para você. Cuide da sua língua. Cuide daquilo que você fala. Cuide daquilo que você fala das pessoas, né? Porque às vezes, irmãos, você está defraudando, está caluniando, está contando umas vezes história que não é verdadeira. E você vai ter que restituir, você vai ter que buscar de Deus, né, o perdão para Deus e o perdão, né, para essa pessoa. A terceira evidência de um encontro com Jesus é nunca perder a alegria da salvação. Verso 6 diz assim: ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Sabe, algo que precisa estar fluindo no meu coração, no nosso coração como igreja, como filhos de Deus, né? É a alegria da salvação. Irmãos, eu estava meditando nesse texto e assim, me veio assim, se você recebesse, Leandro, uma doação do Bill Gates aí de milhões, bilhões de dólares, você não ficaria feliz? Você ficaria, irmão? Eu ficaria muito feliz, né? Se você não ficaria, irmão, pode me passar a doação para mim que eu ficaria muito feliz, né? Mas assim, a gente olha que a nossa salvação é muito maior do que isso. Você já pensou nisso, irmãos? Não há dinheiro que pague. Não há bem, não há nada que possa pagar. Tem um asteroide aí no espaço que ele é de ouro, inteiro de ouro, né? Ele pode deixar todas as pessoas do mundo milionárias. Não paga a nossa salvação. Então assim, se há uma coisa que tem que deixar nós alegres, felizes, é a nossa salvação, amém? Amém ou não amém? Amém, né? Ele desceu com toda a pressa e o recebeu com alegria. Se a alegria pela salvação não é algo que move o seu coração, irmãos, você precisa avaliar que talvez você precise, né, como Zaqueu, de um encontro novamente com Cristo. Você precisa voltar. Você precisa descer da árvore, né? Da árvore onde você está e se encontrar com Jesus. Porque isso traz em nós, o encontro com Jesus, irmãos, traz em nós essa alegria. Deve trazer no nosso coração, deve pulsar no nosso coração uma alegria verdadeira. Não essa do mundo, não essa do carnaval, das festas, não é essa. Que você está alegre ali, né, das bebidas, não. Alegre, bebeu, ficou alegre, acabou a bebida, ficou triste. Não, a alegria de Cristo, né, não nos deixa, né, não foge, não vai embora. A alegria verdadeira. Por isso o salmista fala: a alegria do Senhor é a minha força. A alegria do Senhor. Amém? Nunca perder a alegria do Senhor. Porque foi um chamado divino. Não foi um chamado, né, da instituição igreja. Não foi um chamado, né, do pastor. Não foi um chamado, irmãos, de uma pessoa, de um grupo. Não. Foi um chamado divino. Jesus. Quem chamou você, irmãos? Quem te, né? Você fala, mas eu vim para a igreja, tal, por uma necessidade, tal, né? Eu vim para a igreja, tudo. Mas você foi atraído pelo Senhor. Deus te chamou, o Senhor Jesus te chamou. Amém? Então isso precisa trazer em nós, né, uma alegria verdadeira. Amém? Você está entendendo, irmãos? Então, a terceira evidência de um encontro com Jesus é nunca perder a alegria da salvação. Pastor, mas minha vida é difícil, tem dias difíceis? Tem dias que a gente fica para baixo. Não pode ser hipócrita, né? E fala, não, todo dia eu tenho que estar com um sorriso na cara, né? Todo dia eu preciso bater a quina o dedo na quina e dar pulos de alegria. Não, irmãos, né? Mas a alegria do Espírito.
né, de entender, né, que fui salvo, né, que Deus me tirou do lamaçal do pecado, né, que Deus me deu uma nova vida através de Jesus Cristo, que eu estava fadado, né, ao inferno, ao fogo eterno, mas o Senhor me salvou, me tirou de lá, né? Isso precisa estar no nosso coração. Essa alegria, não a que o mundo dá, mas a alegria do Jesus, nosso Senhor. Precisa estar claro nas nossas vidas. O mundo está desabando, irmãos, está caindo tudo, não. Né, minha conta bancária, como disse aqui, pastora Chile, está lá embaixo, lá, né? Mas eu estou enfermo, né? Eu estou passando por dificuldades na família, no casamento, né? Mas eu olho para Jesus e falo, Jesus tem sido bom comigo, porque Ele me deu tudo que eu preciso, minha salvação. É isso que precisa estar no nosso coração. É essa verdade que precisa estar no nosso coração. Desceu com alegria, né? Então, assim, olhando para a vida de Zaqueu, nós aprendemos isso, humildade, né? A alegria da salvação, né? Alguém que se alegrou, né? Vamos falar, Jesus foi, né? Jesus, né? Você foi na casa do pecador, você entrou, virou hóspede na casa de um pecador, né? E ali, Zaqueu não era alguém bem recebido, Zaqueu não era alguém, né, bem visto. Mas quando Jesus o chamou, né, ele recebeu isso com uma alegria no coração. Ele correspondeu ao chamado. Você tem correspondido ao chamado de Deus para a sua vida? Você tem correspondido? Aquilo que Deus está falando, pulsando no seu coração? Que Deus fala. Pastor, eu não escutei ainda a voz de Deus, né? Eu não tenho escutado, meu Deus, e agora? Busque mais de Deus. Como está o devocional? Deus fala com aqueles que prestam ouvido para Ele falar. É verdade? Alguém aqui sentar do meu lado aqui e eu começar a falar e a pessoa não dá bola para mim? Às vezes a gente trata Deus assim, né? Deus fala, a gente não dá bola. Deus, né, fala no nosso coração, a gente não está nem aí. Já viu pessoa assim? Né? Pessoa assim que você fala, te ignora, né? A vontade de esganar ela, não dá? Você é crente, né, irmão? Não pode fazer isso. Então, mas assim, a gente trata Deus dessa forma. Mas Deus fala o tempo todo. Deus fala o tempo todo, irmãos. Nós precisamos estar com os nossos ouvidos espirituais atentos àquilo que Deus está falando, né? Talvez Deus queira usar a sua vida para converter toda a sua família. Eu tenho orado a Deus pela minha família, irmãos. Tem pessoas que não são convertidas ainda. Mas em nome de Jesus, eu já vejo os olhos da fé. Tenho orado. Talvez você foi a primeira pessoa a se converter na sua casa, né? Deus quer usar você, levantar você, né, como um embaixador dele naquela família. Talvez Deus queira ajustar teu casamento, né? Eu tenho falado com pessoas, falo assim, Deus vai usar tua vida, o teu testemunho de vida, né, por aquilo que você passou, né, para você cuidar daquelas pessoas que passaram pela mesma dificuldade que você. Né, se mantenha firme. Agora a decisão é minha e sua. Né? Esse é o livre-arbítrio que Deus nos deu. Você escolhe, irmãos. E é isso que eu tenho batido na tecla, é isso que nós temos, né, colocado e falado, irmãos. É uma decisão nossa corresponder ao chamado de Deus ou não. Zaqueu correspondeu. Ele teve um encontro verdadeiro com Jesus. Ele mudou a vida. Você está disposto a mudar a sua vida? Talvez você diga, pastor, eu estou na igreja já há muitos anos. Mas talvez você precise de um encontro com Jesus. Talvez você não se encontrou ainda com Ele. Porque estar na igreja não quer dizer que eu sou alguém, né, que teve um encontro com Cristo. Porque tem muitas pessoas na igreja que nunca tiveram um encontro com Cristo. Que precisam entregar sua vida para Cristo. Que precisam mudar. Porque, irmãos, as obras não salvam. Não salvam. Ninguém é salvo por obras. Eu posso doar meu dinheiro, tudo que tenho, aos pobres, né? Eu posso fazer o que for, né? A salvação, ela vem por Jesus. Pela graça sois salvo. Então minhas obras não vão me salvar. Como eu disse uma vez, Bill Gates, né, usando ele de exemplo de novo, é o cara mais filantrópico do mundo.
É o cara que mais doa dinheiro, né, às instituições de caridade. Se ele não aceitar Jesus, se ele não se arrepender, ele vai para o inferno. Não é eu que estou falando, é a palavra de Deus. Então as minhas obras não vão me salvar. Mas as minhas obras evidenciam que eu fui salvo. Então é inadmissível, irmãos, um crente que se diz filho de Deus, que se diz salvo, que ele não exale, que ele não produza obras. As obras não salvam, mas elas evidenciam a minha salvação. Amém? A Bíblia fala no livro de Tiago sobre isso. Então, é inadmissível, né, eu viver um cristianismo, viver, né, um evangelho, dizer que fui salvo, né, e não praticar as obras, boas obras. Por isso, irmãos, Deus está falando, Deus fala, né, e o tempo é hoje, né, nós vimos agora o acidente dessa cantora, jovem. Não sei como era a vida dela, mas assim, isso precisa trazer em nós um senso de, pode ser o meu último dia, pode ser, né, eu posso sair daqui agora, irmãos, e o Senhor me puxar minha ficha ali, ó, minha senha, né, chamar minha senha ali. E daí? Estou preparado? Você está preparado? Né? Isso é algo que precisa trazer em nós. A vida, como, né, nós entendemos, ela é como um vapor de uma panela. Ela sai, fumaça, daqui a pouco não se vê mais. É assim. E o que eu estou, né, juntando para a eternidade? E você está juntando para a eternidade. Né? Amém? Então é isso, irmãos. Né? Ser decisivo. É escutar, né? Algumas pessoas precisam ser salvas da miséria. A pastora Shirley falou, né? Sobre prosperidade e tal. Algumas pessoas precisam ser salvas da miséria. Deus não nos chamou para viver na miséria, irmãos. Né? E eu não quero pegar uma teologia de prosperidade, falar que você vai ser rico, abençoado, né, toda a vida e tal, e vai ter Lamborghini e tal. Não, não é isso. Mas Deus não nos quer na miséria. Mas existem pessoas, irmãos, aqui, que precisam ser salvas da sua avareza. Da sua avareza, né? De Mamon, Deus da riqueza. Existem pessoas que estão no outro extremo, irmãos. Por isso o livro de Timóteo, Paulo instruindo Timóteo, fala que, né, não é a mais, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E isso é algo que precisa estar bem específico nos nossos corações, né? Eu não posso ter o amor ao dinheiro. Eu preciso, né, ver o dinheiro como um instrumento de Deus para minhas necessidades, né, para a proclamação do evangelho, né? Mas eu não posso ver o dinheiro como Deus, né? Porque tem pessoas que olham para o dinheiro como Deus, como Mamon, Deus da riqueza. E Deus precisa também, né? Como fez aqui, né, com o Zaqueu. Deus, né, eles entendeu isso. Eu restituo 4 vezes mais. Eu dou metade da minha riqueza. Eu restituo. Eu volto lá atrás, no passado, restituir aqueles que eu caluniei, né? Aqueles que eu feri, aqueles no qual eu defraudei. Eu volto lá, eu não deixo brechas. Porque pessoas estão deixando de ser abençoadas, irmãos, porque deixaram brechas. Né? E o Satanás usa essas brechas. Amém? Queria já estar encerrando. É porque nós temos a ceia do Senhor hoje. Mas eu queria deixar essa palavra no seu coração. As evidências de um encontro verdadeiro com Jesus. As evidências precisam estar explícitas na minha vida. As pessoas precisam olhar para a minha vida e me ver humilde. Não alguém soberbo, não alguém de nariz empinado, né? Porque quanto mais eu tenho de Deus, mais, né, eu exalo de Deus. Então, né, o nosso Deus, como diz a palavra, se humilhou. Então, eu preciso ser alguém humilde. Eu preciso ser alguém, né, que corresponde ao chamado de Deus. Fiel, como falamos semana passada. Fiel ao chamado, né? Ainda com as minhas limitações, com os nossos erros, né, com a nossa mente, né,
que precisa discernir mais e mais, né? Mas ser fiel naquilo que eu fui chamado, ser fiel a Jesus, né? Eu preciso disso. Eu preciso ser alguém, né, que transborda de alegria, né, com o prêmio, né, com a maravilhosa, né, salvação que nós recebemos. Nós precisamos evidenciar isso nas nossas vidas, amém? Eu queria já concluir, se você quiser ficar de pé, pessoal do louvor. Somos todos Zaqueu, não é verdade? Alguns são mais baixinhos, né? Alguns são Zaqueu um pouco mais alto, né, Marco? Mais escurinho, né? Mais branquinho. Mas nós somos todos Zaqueu. Todos nós. Todos nós somos imperfeitos. Todos nós temos os nossos defeitos, né? Nossas qualidades. Todos nós. Algo que nos une diante de todas as nossas diferenças aqui, né? É que também todos nós precisamos de Jesus. Todos nós. Não há uma alma que não precise se arrepender, que não precise, né, do sangue de Jesus sobre a vida dela. Não há uma pessoa. O livro de Romanos fala que não há um justo sequer. Nenhum sequer. Não há ninguém. Todos pecaram. Todos destituídos estão da glória de Deus. Todos. Nós somos todos no mesmo barco. Por isso, irmãos, como eu tenho falado, o dia é hoje. Às vezes a pessoa, eu quero deixar, quero viver, curtir, né? Quero curtir a vida, curtir os prazeres da carne. Depois, quando eu estiver velhinho, eu vou para Jesus, né? Quando nós olhamos a palavra, a Bíblia diz, né? Jesus contando uma parábola, ele fala: louco, esta noite pedirão sua alma. E essa é a orientação de Jesus para as nossas vidas. Hoje é o dia para você se acertar. Hoje é o dia para você, né, descer do pedestal do orgulho. Hoje é o dia, né, de você pedir perdão. Hoje é o dia de você perdoar. Perdoar, irmãos. Algo, né, tão essencial para a nossa fé, o perdão. Hoje é o dia. Hoje é o dia, talvez, você restituir, né, aquela pessoa que você falou mal. Você pedir perdão, de você restituir, falar, né, confessar, de você se acertar. Hoje é o dia. Não deixe para amanhã, irmãos. Zaqueu precisou tomar uma atitude de superar obstáculos pessoais para ver Jesus. Como eu disse, Zaqueu era pequenininho. Ele tinha dificuldades maiores do que nós, né? Talvez aqui grande parte. Ele precisou superar essas dificuldades pessoais. E essa é uma lição preciosa também para as nossas vidas. Nós precisamos superar os obstáculos pessoais. Quais obstáculos, pastor? O medo, o orgulho. E que vão pensar de mim, né? Eu humilhando, eu buscando Jesus. O que vão falar de mim? Nós precisamos, né, superar esses obstáculos. A Bíblia fala que Zaqueu subiu, né, uma figueira brava. Eu estudando sobre figueira brava, era uma espécie de figueira, né? Quem não sabe, figueira dá o figo, né? Mas diz que essa figueira brava, ela dava um figo de qualidade menor. Era uma figueira que dava, né? Tipo o pastor Valdomiro, aquele teu pêssego lá da sua casa, um pêssego meio ruim assim, meio azedo, né? É bom para algumas coisas. Mas ela não era uma figueira brava, era mais ou menos isso, né? Não era aquela fruta assim, que você comia uma vez, mas daí depois falava, não, isso aqui não dá. O que isso significa para nós? Isso também nos mostra que muitas coisas, às vezes parecem sem muito valor, mas podem ser usadas por Deus
para nos projetar nas situações da vida. Chegue diante de Deus. Suba nessa sua figueira brava. Suba nessas pequenas coisas. Talvez o que eu quero fazer agora aqui seja, o pedestal pequenininho, a figueira braba que você vai subir hoje, para que Jesus possa te ver. Eu queria fazer um apelo. E a primeira coisa que eu queria perguntar: há alguém no nosso meio aqui que precisa declarar a sua vida ao Senhor Jesus? Queria que você fechasse seus olhos, toda a igreja, baixasse sua cabeça. Alguém no nosso meio aqui que nunca fez uma oração de entrega a Jesus? Pastor, o que é isso? Você nunca orou declarando o Senhor Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida? Nunca fiz isso, pastor. Alguém no nosso meio que nunca fez essa oração? Se tiver, erga sua mão. Nós queremos orar com você. Glória a Deus, glória a Deus. Há mais alguém? Se tiver mais alguém que nunca fez essa oração, queria orar com você hoje. Porque a Bíblia fala, Jesus fala: aquele que me declarar diante dos homens. Quando você declara, que você pertence a Jesus diante dos homens, a Bíblia fala, Jesus fala: eu o declararei diante do Pai dos anjos. Glória a Deus. Tem mais alguém que precisa entregar a sua vida para Jesus? Glória a Deus. Você, irmão, que ergueu sua mão, agora você precisa ter muita fé. Você pode vir à frente, nós queremos orar com você. Glória a Deus. Uma salva de palmas ao Senhor. A Bíblia fala que há festa no céu quando o pecador se arrepende. Glória a Jesus. É a melhor coisa que você está fazendo na sua vida. É a melhor atitude que você está tendo. Há mais alguém aqui? Se há mais alguém que precisa entregar a sua vida a Jesus, esse é o momento. Esse é o momento que o Senhor está chamando. Vamos orar. Irmão, olha para mim aqui. Olha para mim aqui, irmão. Você repete comigo assim: Senhor Jesus, hoje eu entrego a minha vida ao Senhor, deixando para trás tudo que havia passado. Eu declaro diante dos homens, diante dos anjos e diante dos demônios que a minha vida hoje pertence ao Senhor Jesus. Que o sangue de Jesus hoje está sendo derramado sobre a minha vida. Aleluia, amém. Glória a Deus. Dá uma salva de palmas. Vai orar, o pastor Valdomiro vai orar contigo. Aleluia, aleluia. Queria fazer um segundo apelo, irmão. Talvez você esteja falando: eu já aceitei Jesus, mas eu me afastei de Jesus. Se essa é a sua história hoje, você se afastou de Jesus. Você era como o filho pródigo, que foi morando na casa do pai. Você pegou a sua herança e foi embora. Mas hoje, deixa eu falar algo para você. O Pai está te aguardando. E se hoje você deseja voltar ao Senhor, eu queria também orar com você. Alguém no nosso meio que precisa reatar com Jesus? Alguém no nosso meio? Se tiver, ergue sua mão. Talvez você, pastor, eu sou crente já há muitos anos, mas eu me afastei. Há alguém no nosso meio? Glória a Deus. Há mais alguém no nosso meio que precisa? Aleluia. Diante disso, eu queria fazer um terceiro apelo. Se essa mensagem falou ao seu coração, de alguma forma, se você precisa agora se encontrar com Jesus, você necessita se encontrar com Jesus, eu queria orar com você. E eu queria que você viesse à frente. Quem precisa de um encontro com Jesus, saia do seu lugar. Nós vamos estar orando com você.
Todos nós precisamos de um encontro com Jesus, irmãos. Então, era para a igreja aqui estar toda à frente. Amém? Se o Senhor falou ao seu coração, vem à frente. Nós vamos orar. Não deixe o orgulho te prender. Não deixe, o medo, a vergonha. Esse é o tempo do Senhor para a sua vida. Enquanto vai ser ministrada essa canção, irmãos, o Senhor vai estar falando ao seu coração. Saia do seu lugar. Saia do seu lugar. Não deixe esse momento passar. Amém? Esse é o nosso desejo, Jesus. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Maranata, hora vem, Senhor. A tua igreja te aguarda. A tua igreja te exalta, te glorifica. Não há nada que desejamos mais, Senhor, do que um encontro contigo, Senhor Jesus. Por isso clamamos, Maranata, hora vem. Vem, Senhor Jesus. Vem, molda-nos, muda-nos, alinha-nos, corrige-nos. Oh Deus, sim, declare, querido. Comece a adorar o nome do Senhor. Comece a bendizer o nome do Senhor.
Comece a profetizar o nome do Senhor na sua casa. Talvez a tua vida, a tua família hoje não viva aquilo que você vê. Mas comece a profetizar, comece a declarar, comece a bendizer palavras de gratidão, de direção. Sim, sim, sim. Ei! Sobre Ele, é tudo sobre Jesus. Tudo que fazemos, tudo que pensamos, tudo que declaramos tem um propósito só, irmãos: exaltar e glorificar o nome de Deus. Ele é o centro de todas as coisas. Nunca foi sobre nós. Eu não estou aqui para benefício próprio, você não está aqui para benefício próprio, irmãos. Ainda que Deus nos deu galardão, nós estamos aqui por um objetivo só, que é exaltar, que é glorificar, que é bendizer o nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Quando você entender isso, irmãos, quando você entender isso, você vai desfrutar do Deus da glória. Vamos passar agora para o momento da ceia. Algo tão maravilhoso, irmãos, que nos traz à memória aquilo que Jesus fez por nós. Eu queria chamar o pastor Valdomiro, vai estar ministrando a ceia. Você pode se assentar. Nós vamos ceiar, vamos encerrar. Tenho certeza que o Senhor vai ainda estar ministrando no seu coração, amém? Quem está feliz aí, dá glória a Deus. Eu sei que Deus fez grandes coisas na tua vida nessa noite, através da sua palavra. Por mais que você não sinta agora, mas esse efeito vai vir nas nossas vidas. No dia a dia, no dia da semana, nós vamos ver a diferença. Como diz a palavra do Senhor, aquele que serve a Deus, aquele que não serve. Amém? Você está aqui nessa noite porque você serve a Deus, porque você tem um coração grato a Ele, por aquilo que Ele tem feito nas nossas vidas. E é um momento muito especial agora, porque nós vamos participar, da ceia. Nós vamos renovar a nossa aliança com o Senhor. Aquele que se entregou naquela cruz pela minha vida, pela tua vida, aquele que morreu no meu lugar. Irmãos, quando nós conseguimos entender isso, é algo tão gratificante ao Senhor, porque era para mim e para você estar naquela cruz, pendurado naquela cruz. Nós estávamos condenados ao fogo do inferno, e o Senhor rasgou aquela cédula que era contra mim e contra você. Ele pagou aquela conta que eu e você não teria condições de pagar, aquela dívida. Porque conta é uma coisa que nós pagamos, mas dívida é aquilo que nós não conseguimos pagar. Nós tínhamos uma dívida, e Ele pagou essa dívida. Ele nos tirou, nos resgatou do lamaçal do pecado, através do sangue, através do sacrifício naquela cruz. E Ele tomou a decisão de se entregar naquela cruz e morrer por mim e por você, para nos salvar do fogo do inferno, mas para nós, não só por isso, mas para nós termos uma vida na presença do Senhor, uma vida na eternidade, uma vida onde que a palavra de Deus diz que lá não há choro, não há pranto, porque o Senhor limpará dos nossos olhos todas as lágrimas dos nossos olhos. Lá é um lugar de alegria, um lugar maravilhoso, que nós não conseguimos entender, com o nosso entendimento humano, mas é algo que o Senhor mostrou para
para João naquela ilha de Pátima lá, e ele falou, em coração algum penetrou aquilo que Deus tem para nós, nem olhos ouviu, nem ouvidos ouviram aquilo que Deus tem preparado para mim e para você. Amém? Quando Jesus falou, eu vou para o Pai preparar moradas. Ele passou pela cruz, pela sua morte de cruz, pela sua ressurreição, e hoje ele vive e reina para sempre, e ele foi preparar casas, moradas para mim e para você. Às vezes, irmãos, eu vejo mansões, coisas lindas, muitas vezes a gente trabalha nesses condomínios fechados, você olha assim, meu Deus, que maravilha isso, mas aquilo que Deus tem para nós é muito além dessas coisas, é muito além. Por isso não se prendemos nessas coisas deste mundo, mas se prendemos nas coisas que Jesus conquistou na cruz por nós, e hoje nós vamos memorizar aquilo que Jesus fez, e Ele vai voltar para nós buscar. Ele vai voltar a buscar a sua noiva. E nós, eu e você, somos a noiva de Jesus. Amém? Eu queria que você colocasse em pé, descansar um pouquinho as cadeiras, né? E se quiser acompanhar comigo em 1 Coríntios 11, a partir do 23, ele diz assim, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo graça, o partiu e disse, isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo, esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberes em memória de mim. Porque todas as vezes que comeres este pão, ou beberes desse cálice, indignamente, que tomar ou beber desse cálice, anunciai a morte do Senhor, até que ele venha. Por isso aquele que comer o pão, por isso aquele que comer o pão, ou beber o cálice do Senhor, indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos os que dormem. Porque se nós julgasse a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgamos, somos disciplinado pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Amém, irmãos? É um texto bem claro, é bem fácil de entender. Então o Senhor nos orienta para quando nós vamos participar do corpo, do sangue, nós examinar nós mesmos. Eu queria até que você baixasse a tua cabeça agora, começasse a pedir para o Espírito Santo trazer ao teu coração. Em primeiro lugar, eu sei que todos nós pecamos hoje, todos os dias nós pecamos, consciente ou inconsciente, né? Então, eu queria que você tivesse, que o Espírito Santo esteja trazendo ao nosso coração nessa noite, e nós possamos estar examinando a cada um de nós, nosso coração, né? Pedindo perdão para o Senhor. Se o Espírito Santo traz a teu coração que você tem que pedir perdão para algum irmão, pedir perdão para o próximo, para alguém, para o teu vizinho, não sei, né? O Espírito Santo vai falar no nosso coração, para que você esteja fazendo isso. Participe da ceia, participe desse momento, renove a tua aliança com o Senhor Jesus, né? Mas que nós possamos ter esse compromisso de ter o coração de perdoar. Foi falado tanto aqui em perdão, e isso é tudo nas nossas vidas. Não adianta nós fazer tantas coisas, mas se nós não liberarmos perdão, nós não pedimos perdão, porque a palavra do Senhor nós conhecemos, né? O Pai Nosso, né? Perdoai assim como eu tenho perdoado. E a palavra de Deus diz que se nós não perdoar, o Senhor nos não perdoa também. E nós precisamos do perdão do Senhor, nós precisamos da graça, da misericórdia do Senhor, para que nós possamos um dia estar no reino com Ele, onde que Ele foi preparar a morada para nós. Então fala com o Senhor agora, né? Pede para o Senhor, né? Se há algo, né, dentro de nós que precisa ser mudado, transformado, eu tenho certeza que o Espírito Santo vai nos conduzir, né, a fazer isso. Nós se humilhar e pedir perdão. Quando nós pedimos perdão, nós estamos se humilhando na presença do Senhor, e isso é algo que agrada o coração de Deus, é algo que agrada o coração do Pai, né? Então eu creio que cada um de vocês já pegou a ceia, está ali atrás, ali, ó,
Os cálices estão ali. Se alguém não pegou, pode pegar ali atrás, se dirigir ali atrás e pegar, né? Nós vamos estar orando e vamos estar um momento dessa comunhão com o Senhor, ou comunhão com os irmãos. Se quer ficar perto da tua família, perto de alguém, compartilhe esse cálice, amém? E nós vamos estar orando. Deus amado, Deus querido, nós consagramos a Ti, ó Pai, esse suco, ó Pai, que representa o Teu sangue. Pai, nós consagramos a Ti, Senhor, esse pão, ó Pai, que representa o Teu corpo, como o Senhor falou, né? Foi dado na cruz, né? O pão que representa o Teu corpo, que foi dado naquela cruz por nós. O suco, ó Pai, que nós representa o Teu sangue, Pai, que nos lava e nos purifica de todo pecado, Senhor. Pai, nessa noite nós fazemos isso, ó Pai, em memória do Senhor, sabendo, ó Pai, que um dia o Senhor morreu naquela cruz, mas o Senhor ressuscitou e o Senhor vive e reina para sempre. Pai, nós somos gratos, Senhor, porque o Senhor pagou a nossa dívida, ó Pai. Pela Tua graça, ó Pai, nós somos salvos, ó Pai. E nessa noite nós compartilhamos, ó Pai, e nós consagramos e abençoamos, ó Pai, esse alimento, ó Pai, em nome de Jesus. Amém? Você pode participar. Se você quiser se ajoelhar, se você quiser fazer uma oração individualmente com o Senhor, fica bem à vontade, você está na casa do Pai. Nós te louvamos, ó Pai, porque mais uma vez, ó Pai, nós podemos participar, Senhor, da Tua ceia. Pai, mais uma vez, ó Pai, estamos na Tua presença, Senhor. Sabemos, ó Pai, que isso faz toda a diferença nas nossas vidas. Pai, Tua palavra diz que aquele que é comido da Tua carne e bebido do Teu sangue, o Senhor ressuscitará naquele dia. Por isso, ó Pai, nós temos essa consciência, ó Pai, que um dia o Senhor vai voltar, Senhor. Vamos buscar a Tua noiva, ó Pai. Que nós possamos ser, ó Deus, essa noiva, Pai, adornada, Senhor Jesus. Essa noiva preparada, ó Pai, onde esperamos, ó Pai, o noivo, Senhor, esse dia maravilhoso. Nós esperamos, ó Pai, ansiosos, ó Pai, o dia da Tua volta. Muito obrigado, ó Deus. Muito obrigado, Senhor, pela nossa salvação. Muito obrigado, Deus. Amém. Amém. Deus amado, nós te louvamos, ó Pai, pela Tua palavra. Te louvamos, ó Pai, por tudo aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Pai, que essa palavra, Senhor, venha penetrar em nossos corações, ó Pai. E que isso, ó Deus, venha, nós possamos refletir, ó Pai, todos os dias, ó Pai, o quanto precisamos de Ti, o quanto precisamos, ó Pai, Te buscar a Tua presença. Eu te agradeço, ó Deus, pela vida de cada um aqui presente. Agradecemos, ó Deus, pela presença do Senhor nesse lugar, pelos milagres, pelas curas que o Senhor fez nessa noite, pela vida, Senhor, que estão aqui, família representada nesse lugar. Pai, que os anjos do Senhor, ó Pai, estejam levando eles em segurança para sua casa. Que a graça, a paz, o consolo do Espírito Santo esteja com cada um de nós hoje e sempre, em nome de Jesus. Abençoa a semana de cada um, Senhor. Abençoa, Senhor, a sua programação. Abençoa, Senhor, seu trabalho, suas empresas. Pai, em nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Dá uma linda salva de palmas para o Senhor. E vai em paz. Amém.